México, né? Segue crítica a situação por lá e pertinho de você, depois da captura e morte do terrível El Mencho. Rapaz, que confusão que foi no México esse início de semana, ondas de violência, aeroportos também tumultuados, 20 estados reagiram, né? Essa onda de violência atingiu praticamente o país todo. Fernando, uma loucura, né? Só assim mesmo pra gente falar sobre o que tá acontecendo no México. Pra quem não tá acompanhando, nesse final de semana, um dos traficantes mais procurados do mundo, mexicano, foi encontrado e morto. O que aconteceu dali pra frente? Uma onda de violência eclodiu em diversas cidades de diversos estados do México ao mesmo tempo. E as imagens chocam, viu? Eles atearam fogo em ônibus, carros, interditaram vias, rodovias, colocaram fogo até em barcos que estavam em marinas. Os portos e aeroportos também tiveram ali as suas rotinas alteradas, porque eles invadiram esses espaços, foi corre-corre mesmo, né? Atearam fogo, quebraram lojas de shopping center, uma onda de violência por conta da morte do Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, que foi morto durante uma operação militar. Ele comandava, o cartel Jalisco Nova Geração, que traficava cocaína, metafetamina e fentanil para cá, para os Estados Unidos. Ele era o criminoso mais procurado do México e um dos mais procurados aqui nos Estados Unidos. Aliás, o governo americano estava oferecendo uma recompensa de 15 milhões de dólares que levassem ali informações sobre o paradeiro desse traficante, só para vocês entenderem, né? E daí, a Guarda Nacional do México, que foi criada lá atrás em 2019 como Força de Segurança Civil para substituir a Polícia Federal e combater o crime organizado, foi chamada para ir para as ruas. E aí a onda de violência atingiu até os oficiais da Justiça por lá, viu? Pelo menos 25 membros da Guarda Nacional morreram. Os agentes foram mortos em 6 ataques distintos, de acordo com a nota oficial do governo mexicano. Também morreram 34 suspeitos e outras 3 pessoas que seriam civis. Ao todo, o número de mortos pode superar 70, segundo as agências de notícias lá do México. E em uma coletiva de imprensa que aconteceu ontem, o ministro da Segurança mexicano, Omar Garcia, revelou que os militares morreram em ataques em Jalisco e também em ataques que aconteceram simultaneamente em diversas penitenciárias do país. Rafut ainda afirmou que cerca de 30 suspeitos de integrar organizações criminosas chegaram a ser detidos, mas que esse número pode ser ainda maior no decorrer dessa terça-feira, conforme o número de presos forem sendo contabilizados lá pelo México. As imagens, repito, reforço para você que nos acompanha pela rádio, de fato impressionam. Várias cidades com muita fumaça, diversos focos de incêndio, correrias nos aeroportos. Foi realmente um dia de caos, um dia de pânico no domingo que adentrou na segunda-feira, e nessa terça-feira o México ainda segue ali nessa repercussão, né? Porque a calmaria, a paz, a vida normal ainda não voltou nesse momento. De acordo com dados divulgados pela imprensa norte-americana, Fernando, a prisão e a morte do El Mencho só foi possível porque os policiais teriam rastreado uma de suas namoradas e por causa dela, rede social, meu amigo, eles encontraram ele. Ela fez um post com ele, eles descobriram onde ele estava e foram atrás do homem, prenderam. Durante a operação ele acabou sendo morto e a confusão tomou conta do México. Vários países emitiram alertas, inclusive para as pessoas não viajarem para lá e para quem estivesse lá, Fernando, ficar abrigado por tempo indeterminado. Aqui nos Estados Unidos tem um termo que é shelter-in. Pediram para as pessoas se abrigarem e só saírem quando o governo dos Estados Unidos mandassem. Olha que situação, Fernando. Situação terrível. Nossa, é realmente parece cena de filme, né? A gente vê Breaking Bad, por exemplo, que fala sobre gangues, sobre essa rede de tráfego e também de drogas que invadem cidades inteiras. Mas agora é a vida real que a gente está vendo por aí. Eliseu, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí, se agasalhe do frio e qualquer coisa nos chame por aqui, tá bom? Valeu, obrigado. Gente, quando a gente fala, nossa, o crime organizado está dominando o Brasil, a gente olha esse exemplo do México, é como se a gente olhasse o que pode vir por aí.
Olha só, 20 estados repercutiram a morte desse El Mencho, que valia 15 milhões de dólares. O México tem 32 estados. É como se o Brasil parasse, a metade do Brasil também se rebelando e se manifestando contrariamente à morte de um líder. Sim, eu estive no México 2 vezes ano passado, na cidade do México, e em setembro fui dar uma palestra em Guadalajara, que é na região de Jalisco, e conversando primeiro que Guadalajara é uma cidade maravilhosa, bela, desenvolvida, mas conversando com muitos comerciantes locais, eles já compartilham essa realidade do narcotráfico, ele ser o terceiro, quarto poder que existe dentro do México. Eu tenho o caso de uma amiga uruguaia que foi morar no México por um tempo e ela comentou que ela se assustou muito porque ela ia, por exemplo, a algumas lanchonetes, às vezes até shoppings da cidade, e literalmente do nada chegava alguém armado, mas publicamente armado, que não era um policial, era alguém que compunha essas facções, esses grupos de narcotráfico, sentava para comer um sanduíche na mesa ali perto dela, e ela fala assim, gente, eu ficava assustadíssima, porque não é algo normal. Então, de certa forma, uma boa parte das regiões mexicanas, das populações, elas já se acostumaram que existe esse quarto poder. Mas o fato é que não deveria ser um quarto poder. Eu acho que você apontou muito bem, Fernando. O risco que existe também de o Brasil caminhar nessa direção, caso o tráfico ele continue crescendo como ele vem crescendo. A gente pode lembrar a operação do governo do Rio de Janeiro, né, que aconteceu há algum tempo, onde a gente viu um conflito muito explícito. Aquilo ainda a gente pode dizer que está um pouco estancado, mas você imaginar uma crise em 20 estados de pouco mais de 30 mostra que a distribuição ela já é nacional, até porque o El Mencho, ele era o chefe de uma das facções, ou seja, há outras. Então quer dizer que assim, nem todo mundo se rebelou. Quem se rebelou? Só aqueles que o seguiam. Então imagina quantas pessoas. Eu conheço gente em Guadalajara que me contou que tem amigos que passaram a noite trancado num shopping porque não podia sair na rua, porque fizeram todos os bloqueios, então dormiram dentro de um shopping. E aí eu vi casos de zoológico e outros lugares, para a gente ver o quanto o México parou. Normalizou-se, me parece, né, esse quarto poder que você coloca aqui, e a gente vê claramente uma questão muito desestrutural, porque os cartéis têm muito mais poder bélico do que os próprios soldados. Então eu acho que, claro, tudo para enfrentamento do crime organizado é válido, acho que tem que ser feito, mas a gente observa ali que é mais para colocar um band-aid num tiro de fuzil, né? Porque a gente vê que ele colocar esses homens à frente desses cartéis não vai desestruturar o poder bélico deles. E a gente vê muito parecido o que acontece com o que nós sofremos aqui no Brasil, não é? Quando a gente fala de enfrentamento ao crime organizado, o que a gente percebe do crime organizado? Poderio econômico. Enquanto eles têm o poder econômico, a gente não consegue desmantelar, ainda que se tenha vontade, né? A gente vê ali 2.000 soldados, mas você disse que se normalizou a questão de pessoas que são meliantes. Inclusive, né? A presidente do México, desde a sua eleição, ela já vem sendo criticada, porque ela fez algumas declarações de uma certa suavização da segurança. A Cláudia Sheinbaum, que é uma presidente de esquerda, ela foi muito criticada logo após as eleições, porque ela meio que passou pano em algumas situações. Então isso acaba abrindo muito, vamos dizer assim, a sensação de confiança, né, do narcotráfico, de falar, a gente pode fazer o que quiser. Então vamos ver, né, vamos torcer para que também isso acabe, porque muita gente morre a partir dessas situações. Uma mulher grávida acabou aí, né, sendo vítima nessa situação. Então vamos torcer para que tudo se resolva rápido. Muito bem. E rapidinho também, eu tenho um aviso para você, a gente quer saber, né? Começamos o programa perguntando, pronome neutro em campanha eleitoral é ironia ou é engajamento? A inspiração dessa pergunta é o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, que falou que numa eleição é preciso de todix. Bom, foi mais ou menos assim. O que ele falou, doutora? Todes, né? Todos, todex e todes, né? Algo todex, assim. Porque eu não sei. É a inspiração para nossa pergunta. Eu realmente não sei como fica o X, né? Porque aí ele vai colocar todix. Mas a pergunta é essa. Isso é ironia ou isso é engajamento? A gente quer saber. Mande a sua resposta pra gente, responda, participe com a gente. Eu já sei mais ou menos aqui, eu não posso falar. Eu tô vendo aqui, porque a minha Ellen Manager me dá para e passo aqui a resposta. Mas eu quero saber o que você tá achando, porque eu vou divulgar depois no fim do programa.
É isso aí, então. A gente vai fazer um rápido intervalo na rádio e na TV e daqui a pouquinho a gente está de volta.